E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de ficção científica e drama chamado O Dia em que a Terra Parou, de 2008. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. No ano de 1928, em algum lugar nas gélidas montanhas indianas do Karakorum, um alpinista está preparando seu equipamento para uma nova escalada. Quando repentinamente ele vê um raio brilhante de luz em meio aos picos e decide descobrir o que estava acontecendo. Ele vai em direção à fonte de luz e descobre uma esfera luminosa coberta por uma fina camada de gelo. Muito curioso com aquilo, ele começa a bater no gelo com uma picareta. Quando então ele é imediatamente envolvido por uma luz brilhante, o que faz com que ele perca a consciência. Depois de um tempo, o alpinista acorda e percebe que a esfera desapareceu e que uma estranha marca redonda apareceu em seu braço. Então, indo ao presente, a astrobióloga Dra. Ellen Benson dá uma palestra sobre bactérias extraterrestres na Universidade de Princeton. Após a aula, um técnico de laboratório a convida para uma festa. Mas logo ela recusa, dizendo que tem certas condições extremas em casa esperando por ela. Com isso, ela fala do seu jovem enteado chamado Jacob, com quem ela tem uma complicada relação. Em casa, o menino se recusa a comer comida saudável e continua jogando sem parar videogames. Quando então Ellen é distraída por um telefonema, onde uma pessoa desconhecida especifica seu endereço residencial e a informa que um carro está chegando para buscá-la em breve. Momentos depois, um esquadrão da polícia chega na casa dela e batem na porta. O homem de terno diz a Ellen que o FBI precisa de sua ajuda. Ele então fala para que ela o seguisse imediatamente sem dar mais informações. Então, deixando Jacob aos cuidados de uma vizinha, e ainda muito confusa, ela entra no carro. No caminho, Ellen persistentemente tenta descobrir por que o FBI precisa dela, mas os agentes que a acompanham não sabem de nada. No entanto, o caso é urgente, do contrário ela não teria sido escoltada por dezenas de carros de polícia. A comitiva então chega a um aeródromo, onde Ellen embarca em um helicóptero. Lá, também escoltados pelos militares, há outros civis, que estão igualmente sem saber da razão de sua ida até ali. Entre eles estão os especialistas de algumas áreas importantes, o físico nuclear, o astrônomo e o engenheiro civil. Os reunidos têm a certeza de que não foram mobilizados para exercícios e que algo muito extraordinário aconteceu em algum lugar. Os cientistas então são levados para uma base militar em Nova Jersey. Ao entrar no edifício, os militares pedem a todos que entregassem seus telefones, porém Ellie consegue esconder os seus sob suas roupas. Eles são recebidos pelo Dr. Michael, que os apresenta a situação. Ele fala que um objeto não identificado do espaço está se aproximando da Terra, seguindo uma trajetória não convencional, e que, de acordo com os cálculos preliminares dos cientistas, o objeto inevitavelmente colidirá com a Terra, e devido à sua enorme velocidade é impossível pará-lo com mísseis. Portanto, o governo decidiu formar uma equipe de resposta a emergências, que será capaz de lidar com as consequências da catástrofe iminente. A equipe tem pouco mais de uma hora antes que o objeto cósmico caia em Manhattan e mate 8 milhões de habitantes. Após o encontro, Ellen se tranca no banheiro para chamar Jacob e avisá-lo do perigo. Ela não sabe como dizer ao seu filho a verdade chocante, então ela pede para que ele se trancasse no porão para esperar por uma grande tempestade. Quando então a conversa dela é ouvida por um dos militares, que bate fortemente na porta da cabine. Porém, ao saber que Ellen estava com o celular ali, a militar pergunta se ela pode emprestá-la para também poder ligar para seus entes queridos. Uma equipe de cientistas se dirige ao local previsto para o impacto do objeto. Eles estão muito alarmados, dizendo que o objeto não pode ser identificado e o sistema de lançamento de foguetes foi bloqueado por algo. Com medo, eles então dão as mãos e fazem a contagem regressiva dos últimos segundos até o impacto. Mas quando zera, não acontece nada. Através da janela do helicóptero, a equipe viu uma bola brilhante de luz se aproximando da Terra lentamente, iluminando as ruas da cidade de Nova York. O objeto espacial vai pairando até chegar no meio do Central Park, fazendo com que os cidadãos fujam aterrorizados. Vestidos com trajes de proteção, os cientistas se aproximam cautelosamente da esfera brilhante. À medida que se aproximam, detectam a presença de fortes ondas eletromagnéticas. Militares, polícia e franco-atiradores cercam a bola brilhante por todos os lados, aguardando novas ordens. Quando então a luz brilhante deslumbra todos os presentes e uma criatura alienígena surge para encontrá-los. Ellen, como que hipnotizada, se aproxima lentamente até o alienígena e ele estende a mão para ela. A mulher estende a mão em resposta, mas nesse momento um tiro é disparado e o alienígena visitante cai sem sentidos em seus braços. Quando então repentinamente uma criatura enorme também surge da luz e incapacita todas as armas e máquinas ao redor. Depois libera um terrível som ultrassônico que atordoa todas as criaturas vivas. O ser então vai em direção ao alienígena ferido, mas ele o interrompe com um gesto. Com isso, o ser gigante fica imóvel imediatamente, e os equipamentos terrestres voltam ao normal. O visitante alienígena ferido é levado às pressas para um laboratório militar. Os médicos ficam sem saber como tratar o estrangeiro, uma vez que eles não sabem absolutamente nada sobre sua fisiologia. Ellen então os aconselha a trazerem um cirurgião para remover a bala do corpo do ser. Quando o cirurgião intervém, um tecido cinza e fibroso começa a rachar e se separar do corpo do alienígena.
Depois de remover toda a camada externa, os médicos descobrem que o ser se parece muito com um ser humano comum. Após a operação, o alienígena é colocado em uma cápsula protetora especial, onde sua condição continua a ser monitorada. Os sinais vitais do paciente rapidamente se recuperam e ele recobra a consciência. No início, o alienígena entra em pânico, mas quando ele vê Ellen na frente dele, ele se acalma. Ela garante ao alienígena que ele não está em perigo. Entretanto, o visitante espacial já assumiu a forma completa de um ser humano e se parece exatamente como um montanhista de 1928. Ele repete confusamente as palavras da doutora Ellen, como se as estivesse memorizando. Depois do que aconteceu no Central Park, a humanidade está em pânico total. Bolsas de valores estão fechando e os civis estão sendo preparados para evacuações urgentes. Moradores de outras cidades ao redor do mundo estão fugindo dos centros populacionais por conta própria, temendo uma invasão alienígena. Enquanto o presidente e vice-presidente estão se escondendo em um abrigo, a secretária de Defesa dos Estados Unidos, Regina Jackson, assume o controle da situação. Em uma reunião de emergência, ela é informada que os alienígenas conseguiram hackear um dos satélites espiões, sendo que agora eles têm as informações completas sobre suas defesas. De acordo com o serviço de inteligência, esferas brilhantes semelhantes de diferentes tamanhos desembarcaram em outros lugares ao redor do mundo. Chegando ao laboratório, Regina ouve o relatório dos cientistas. Amostras de carne colhidas do alienígena mostram a presença de DNA de 3 diferentes formas de vida. Tecidos do corpo do ser são humanos e a casca de carne cinzenta é orgânica, que é uma espécie de traje protetor da placenta. A doutora Ellen sugere que os alienígenas já haviam previamente visitado a Terra e obtido uma amostra de DNA humano. É por isso que o visitante alienígena ferido foi capaz de assumir a aparência de um homem comum. O grupo visita o alienígena em seu quarto. Ele já fala normalmente e pede água. Com um tremor na mão, ele leva o copo à boca, comentando em voz alta que levará um tempo para se acostumar com esse corpo. Eles olham uns para os outros sem saber como conduzir um diálogo com o estrangeiro. Jackson então decide falar com o alienígena primeiro e pergunta sobre suas intenções, mas não obtém resposta. Então Ellen pede para que ele fale sobre si mesmo e diga seu nome. O alienígena se apresenta como Klaatu e diz que é um representante de um grupo de civilizações. Ele pede para convocar uma reunião especial com a ONU, onde planeja falar tudo, mas Jackson recusa. Depois de falar com o alienígena, Jackson ordena que ele seja sedado e levado para um local mais seguro para interrogatório. Os cientistas acreditam que Klaatu será a descoberta mais importante na história humana e não querem entregá-la ao serviço secreto. Contudo, a secretária de defesa é inflexível e acredita que o representante de uma civilização extraterrestre representa um grande perigo para a humanidade. Ela pretende obter o máximo de informações possível sobre os objetivos do alienígena nesse planeta. O Dr. Michael entra em uma discussão com Jackson quando eles são interrompidos por Ellen. Ela garante que vai pessoalmente sedar o alienígena e realizar todos os testes necessários. Depois disso, olhando a prateleira, ela vê uma ampola de soro simples. Quando então o agente do FBI chega, ele entrega uma ampola com a solução para sedar o alienígena. Mas ela furtivamente pega uma ampola de solução simples de soro e então leva com ela. Jackson diz a Klaatu que ele será transferido para um local mais seguro, ao que logo ele discorda e informa que pretende deixar a base militar. Porém a secretária fala que não pode deixar ele ir, pois ele tinha invadido ilegalmente esse planeta e seu enorme robô atacou os militares. Mas Klaatu explica que o biorobô só é ativado na presença de violência e que ele foi ativo somente para protegê-lo. No entanto, Jackson diz à doutora Ellen para administrar a injeção nele. Durante a administração da injeção, Ellen sussurra fracamente para o alienígena que ele deve fugir. Após o procedimento, ela é imediatamente levada pelos militares, e Klaatu é colocada em uma cadeira e levado para uma sala com um detector de mentiras. O agente faz algumas perguntas de controle e monitora suas leituras em um monitor. Quando em algum momento Klaatu reprograma o detector de mentiras e o agente é eletrocutado. O alienígena então assume o controle da mente do homem e descobre como sair da base militar. Depois de obter todas as informações necessárias, o alienígena veste a roupa do agente. Usando sua capacidade de controlar a tecnologia eletrônica da Terra, ele descobre a localização dos guardas e atordoa todos com um tipo de frequência sonora. O alarme dispara, mas Klaatu consegue sair do prédio tranquilamente. Na confusão geral, Ellen rouba uma amostra da carne que cobriu o alienígena. Ao saber da fuga de Klaatu, Jackson ordena o uso de todos os recursos disponíveis para capturar o fugitivo. Klaatu então chega a uma estação de trem, onde lá há um caos completo devido às várias partidas canceladas. Sendo um terço humano, Klaatu está com fome e então usa seus poderes para obter um sanduíche grátis em uma máquina de vendas automática. Ele então observa atentamente o comportamento agressivo das pessoas no saguão da estação de trem. Quando de repente ele começa a se sentir mal e se isola no banheiro, onde percebe que estava sangrando no sofrimento de bala. Por causa da vulnerabilidade do seu corpo humano, o alienígena acaba desmaiando. Na casa de Ellen, o telefone toca. É um guarda da estação de trem informando a ela que um homem está lhe dizendo que é seu paciente e precisa dela. Quando ela percebe que o homem em questão é o alienígena, ela imediatamente fala que vai buscá-lo. Chegando lá, ela o pega e o leva até seu carro, onde Klaatu conhece o malcriado Jacob.
Clato então pede a Ellen que ela lhe dê a amostra do tecido cinza que foi removido dele, que ela havia pego no laboratório antes de fugir. Ele então o aplica em sua ferida e ela se cura instantaneamente. Enquanto isso, as forças militares dos Estados Unidos tentam atacar o biorobô. Porém, detectando a ameaça que se aproxima, o gigante é imediatamente ativado. Ele toma o controle de todo o equipamento militar e o destrói. Todas as tentativas de atacar o alienígena falham, levando os comandantes militares ao desespero. Ellen continua a seguir a rota que Klaatu está instruindo ela a seguir. Quando Jacob percebe o enorme engarrafamento de carros tentando sair da cidade, fala que não deveriam fugir e sim lutar. O menino fala que odeia as criaturas alienígenas e acredita que elas devem ser destruídas. Fala também que tem certeza de que seu pai teria lutado contra eles se estivesse vivo. Então pergunta a Klaatu o que ele acha, se os homens deveriam fugir ou lutar. Ao que logo ele responde dizendo que nenhum dos dois, pois não podem fazer nada a respeito. Depois disso, o trio chega a seu destino. Quando Jacob vai ao banheiro, Klaatu pergunta a Ellen sobre a família do garoto. Acontece que o pai do menino era um engenheiro militar e sua mãe faleceu no parto. Ellen então se casou-se com ele, porém há pouco mais de um ano seu pai morreu e o menino permaneceu sob seus cuidados. Depois disso, eles entram em um café fast food, onde lá Klaatu se encontra com um idoso, no qual esse também é um membro de uma raça extraterrestre, que foi enviado à Terra muito antes para estudar os seres humanos. Klaatu adverte seu compatriota sobre a operação e sugere a ele para sair do planeta. Contudo, o idoso pretende permanecer na Terra, pois durante seus longos anos de pesquisa, ele cresceu amando os terráqueos e tem até uma família própria. Embora o velho homem considere que os seres humanos estão destruindo o planeta, ele ficaria feliz em passar os últimos momentos da humanidade com eles. Enquanto isso, os militares instalam painéis super resistentes de aço ao redor do gigante biorobô inativo, agindo completamente sem qualquer sinal de violência, esperando que dessa forma o robô não seja ativado. Uma linha direta de emergência recebeu centenas de chamadas de pessoas que viram Klaatu, sendo que por ordem do ministro o homem é apresentado como um criminoso fugitivo. Enquanto isso, Ellen, o alienígena e Jacob dirigem para o estado de Nova Jersey. Ao chegarem numa floresta, Klaatu pede para parar o carro e sai da cabine. Ellen está preocupada com o comportamento estranho do alienígena, então ela pede para Jacob ficar trancado no carro enquanto ela segue Klaatu. Um enxame de insetos voa passando por ela e a leva a um lago onde o alienígena está de pé. Secretamente ela observa e vê uma outra esfera brilhante emergindo da água. Ao mesmo tempo, Klaatu inicia o surgimento de esferas alienígenas em todo o planeta. Chocada com o que vê, Ellen retorna para o carro e Jacob a questiona sobre o estranho companheiro suspeitando de algo. O menino teme que Ellen casará com Klaatu e ele tomará o lugar de seu pai. Então, chateado com suas próprias suposições, o garoto marrento sai do carro dizendo que vai para casa. Ellen o segue e o impede quando de repente eles avistam um feixe de luz brilhante entre as árvores. É a esfera brilhante que, como todas as outras ao redor do mundo naquele momento, estão deixando o planeta. Apenas uma esfera permanece na Terra, aquela em que Klaatu chegou. O alienígena retorna da floresta e pede para que Ellen o leve de volta à cidade. Ela, porém, se recusa a ajudá-la e exige saber o que está acontecendo. Klaatu então diz a ela que a humanidade está destruindo a Terra com suas atividades, sendo que não há muitos planetas no universo onde organismos biológicos complexos possam viver. Então eles vieram para salvar a Terra dos humanos. O alienígena acredita que o planeta pode renascer se toda a infestação humana for removida dele. Ellen então tenta convencer o alienígena de que os seres humanos podem mudar e que merecem outra chance. Mas ele não acredita nela e diz que foram observando a humanidade por muitos anos na esperança de que as pessoas mudariam. Porém, a situação chegou a um ponto crítico. Apesar dos apelos de Ellen, Klaatu informa que o processo já começou e nada pode ser mudado. Quando então um carro de polícia consegue chegar no rastro do alienígena e o policial o encontra, puxando a sua arma e apontando para ele, mandando que ele se renda. Jacob pede a Klaatu que não machuque o policial, mas sem emoção alguma o alienígena declara que a dor dele será rápida e com o movimento de sua mão, faz o carro de Ellen atingir o policial. Quando o homem para de mostrar sinais de vida, Klaatu o revive, usando a mesma massa cinzenta que usou antes para se curar e a energia do carro como desfibrilador, assim o restaurando por completo. Klaatu explica que não pretende matar o policial, ele só queria remover um obstáculo temporário. Ellen com isso fica convencida de que o alienígena pode parar o processo de destruição da humanidade se ele quiser. Ela então pede a Klaatu para que ele impeça a destruição, mas ele nega alegando que tentou falar com seus líderes mundiais, mas eles não quiseram ouvir. Então Ellen pede para ele falar com o homem que ela acha poder fazê-lo mudar de ideia. Enquanto isso, o serviço secreto investiga o propósito da chegada dos alienígenas a esse planeta. Os cientistas conseguem descobrir que vários tipos de criaturas da Terra estão sendo transportados nas esferas brilhantes. A secretária Jackson então chega à conclusão de que o que está acontecendo é muito semelhante com o resgate de espécies vivas no tempo da Arca de Noé. Então os comandantes americanos percebem que eles devem esperar um ataque em breve. Eles com isso logo colocam um biorobô em um silo subterrâneo profundo. Tumultos começam a eclodir em todo o planeta e os casos de violência aumentam. A doutora Ellen leva Klaatu a um velho Nobel cientista matemático premiado,
Quando então o alienígena tem sua atenção roubada por uma fórmula complexa escrita num quadro negro, então decide corrigi-la, pois viu algo errado nela. Percebendo isso, o cientista se junta a ele e eles resolvem o problema inacabado juntos. O atônito cientista imediatamente adivinha quem está de pé diante dele. Enquanto os adultos estão conversando, Jacob vê uma matéria na TV sobre Cato, então liga para o número da linha direta. O cientista pergunta ao convidado como a civilização dele conseguiu sobreviver. Clato conta que o sol deles começou a morrer e eles tiveram que evoluir para sobreviver. O matemático então conduz o seu convidado a acreditar que a humanidade também é capaz de mudança estando à beira da extinção. As palavras do cientista fazem o alienígena pensar, porém seus pensamentos são interrompidos pela repentina aparição de um helicóptero da Força Aérea. Clato, Ellen e Jacob deixam a casa do cientista às pressas. Na despedida, ele aconselha a Ellen a mudar a mente do alienígena não pelo argumento, mas sim pela ação. O trio então tenta se esconder dos militares nos bosques, mas Jacob para em uma clareira aberta e começa a gritar e acenar com os braços para atrair a atenção dos helicópteros. O garoto confessa à madrasta que ele quem chamou a equipe da SWAT, dizendo que isso é que seu pai teria feito. Emocionalmente, então Ellie diz que seu pai não está mais ali, o que leva o garoto a refletir. Quando de repente um dos soldados agarra Ellen, levando ela para o helicóptero que voa de volta para a base. Os outros dois helicópteros avistam Clato e preparam-se para disparar contra ele. Porém, usando seus poderes, o alienígena atordoa os pilotos e bate o helicóptero um contra o outro. Jacob foge para dentro da floresta com medo, temendo que o alienígena possa querer vingança. Então, alcançando o garoto, Clato o salva de cair no rio e o convence a segui-lo. Ellen, nesse momento, é levada para a sede. Ela então pede para a secretária de defesa deixá-la ir, pois de alguma forma Clato a ouve e apenas ela pode detê-lo e assim evitar um desastre. Enquanto isso, as forças especiais estão fazendo experimentos num biorobô gigante na base militar. Em uma tentativa de perfurar sua armadura, uma das brocas diamantadas quebram e o cientista vai trocá-la por uma outra. Mas vemos que dentro daqui está quebrada. Algo como insetos de metal se formam e se multiplicam rapidamente. Quando então eles começam a se espalhar por todo aquele ambiente. Percebendo o iminente perigo, os agentes então imediatamente tentam incinerar tudo lá dentro, mas fracassam completamente. Logo o alienígena gigante começa a se desintegrar em bilhões de pequenas partículas, que acabam por ser nanorobôs semelhantes a insetos. Eles devoram instantaneamente tudo ao seu redor e transformam todos na base militar em pó. Os militares informam a Jackson sobre a situação, dizendo que os nanorobôs são impossíveis de destruir, sendo que os mísseis lançados contra eles só aumentaram ainda mais o seu número. Eles formaram uma enorme nuvem que se move em todas as direções e destrói tudo em seu caminho. Percebendo que as forças militares é impotente contra tal ameaça, a secretária de defesa concorda em liberar a Ellen para negociar com Clato. O cientista Michael é convocado para ajudá-la. Enquanto isso, o alienígena leva Jacob para a cabana de um lenhador e deixa que ele ligue para Ellen. O garoto então pede para ser levado até ela e sugere um lugar seguro para se encontrarem. No caminho para seu destino, Jacob admite a Clato que ele não quer mais destruí-lo como tinha dito antes a Ellen. Ao que Clato já vinha pensando sobre suas crenças e se realmente era necessário destruir a humanidade. O menino então o leva para o cemitério onde seu pai está enterrado. Ele desesperadamente pede a Clato que ressuscite seu pai como fez antes com o policial. Contudo, as habilidades do visitante alienígena são inúteis nesse ponto. Frustrado, então Jacob diz que quer ficar sozinho. Ellen chega e corre até o garoto que chorava de saudades em frente ao túmulo de seu pai. Ela então chora junto com ele e o acalma, dizendo que ele não está sozinho. Observando aquela emocionante cena familiar, Clato finalmente se convence de que a humanidade tem um lado positivo e reconhece que seres humanos merecem uma outra chance. Mas para fazer isso, eles precisam mudar a si mesmos e alterarem o seu modo de vida. Nesse momento, a nuvem de nanorobôs está se aproximando de Nova York rapidamente, destruindo completamente um enorme estádio em questão de segundos. Apesar dos apelos de Jackson para resolver a situação através de negociações pacíficas, o presidente dos Estados Unidos ordena que ela retome a ação militar. Ellen, Jacob, Clato e Michael correm em direção ao Central Park, até a única esfera que restou. Eles rompem os bloqueios nas estradas, no entanto os militares não vão atrás deles. À medida que se aproximam da esfera, o quarteto percebe que o parque está deserto e todos os militares com cientistas já foram removidos. Quando então eles são atingidos pela Força Aérea, que abre fogo contra a esfera alienígena, executando as ordens da secretária de defesa. Michael acaba morrendo e os outros se encontram cercados por uma nuvem de nanorobôs. Clato diz que os três precisam chegar até a esfera, mas a nuvem destrutiva já está voando em direção a eles. Clato ajuda Ellen e Jacob a se esconderem debaixo de uma ponte, enquanto sua presença afasta o quanto pode os nanorobôs. Mas ainda assim eles conseguiram penetrar no corpo do garoto e começam lentamente a corroê-lo por dentro. Ellen implora a Clato que pelo menos salvasse a criança. O alienígena salva os dois, removendo os insetos de seus corpos e o colocando em seu próprio. Clato então confirma as palavras do velho cientista, quando diz que os seres humanos são capazes de mudar quando estão à beira do abismo.
lançando um olhar de despedida para Ellen Jacobi. Ele entra na nuvem destrutiva e faz o seu caminho até a esfera. Klaatu consegue tocar nela e, como resultado, instantaneamente todos os nanorobôs são desativados. No entanto, junto com isso, toda a tecnologia da Terra também é desativada, e as cidades por todo o mundo ficam agora mergulhadas na escuridão e a vida no planeta cheira a um impasse. Sendo que Klaatu considera que esse é o preço justo para a humanidade, pelo dano que causaram à Terra. O alienígena então deixa o planeta, dando aos seres humanos uma última chance de corrigir seus erros.